Vamos à leitura do texto, então. Oséias, capítulo 1. Palavra do Senhor, que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acaz, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: Vai, toma uma mulher de prostituição e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém, da casa de Jeú me compadecerei e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir nem contar. Acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Israel. Chamai a vosso irmão meu povo, e a vossa irmã favor. Muito bem, meus irmãos, nós estamos então aqui na nossa última aula, dentro do tema que propusemos, né? Enfrentando a tragédia sem perder a doçura. E é especialmente sobre isso que nós vamos estar falando hoje. Mas antes nós vamos orar e pedir que o Espírito Santo ilumine as nossas mentes e prepare os nossos corações para esse momento, falando conosco, tá bom? Vamos então orar. Eu vou pedir a nossa irmã Ilka para nos dirigir a Deus nesta oração inicial. Oremos. Amém. Senhor, nós declaramos a nossa inteira dependência a Ti e pedimos ao Teu Santo Espírito que nos instrua nesta hora através da Tua palavra. Que esta palavra se torne viva e eficaz, mais cortante do que espada de dois gumes, que venha a discernir alma e espírito, juntas e medulas, e os pensamentos do nosso coração. Que possamos tirar desta palavra lições válidas para a nossa vida, que irão nos nortear na direção do Teu reino, para alcançar vidas e nos edificarmos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, conforme a gente percebeu, o profeta Oséias profetizou numa época de grandes crises em Israel. Crises que estavam presentes em todas as áreas. Vejam, politicamente falando, Israel era um reino dividido. Predominava a desordem. O profeta chega a dizer que Israel parecia uma pomba louca, que não sabia se voava para a Síria ou se voava para o Egito. Isso está no capítulo 7. Economicamente os dias eram terríveis. Toda a riqueza da nação estava nas mãos de uma pequena parcela da população, ao passo que a maioria vivia numa situação de miséria, numa situação de necessidade, numa situação de fome.
Era uma época de disparidades econômicas muito grandes, um tempo bem parecido com o nosso tempo. Este é o quadro terrível da nação de Israel naqueles dias, nos dias de Oséias. Israel, então, buscava apoio econômico dos estrangeiros para financiar os seus projetos, mas o custo dessa dependência era extremamente grande. Então, desordem política, desordem econômica, esta era a situação de Israel. Religiosamente, havia uma mistura terrível, uma confusão religiosa, mistura da teologia do Deus único com religiões pagãs, deuses de diferentes tipos. Predominava, além disso, dentro da religião, o mercenarismo. O sacerdote explorava o povo. Eles permitiam o pecado e depois procuravam despertar o sentimento de culpa no íntimo das pessoas. E isso era feito com a intenção de aumentar cada vez mais a oferta que eles recebiam. Eles descobriram que as pessoas contribuem ou quando têm um coração generoso, pessoas que realmente se converteram e têm prazer em contribuir para a causa de Deus, ou quando têm culpa no coração. Então, tentam abafar a culpa, tantas vezes contribuindo. Então havia um mercenarismo terrível, o povo com sentimento de culpa trazia ofertas e mais ofertas, holocaustos e mais holocaustos, mais contribuições, tentando compensar a culpa. Agora, no meio de tudo isso, aparece um homem de Deus chamado Oséias. Ele conhecia muito bem a história dos seus dias. E ele começa, então, a pregar contra aquela situação que dominava a nação. Nessa ocasião, Oséias enfrenta uma tragédia familiar de grandes proporções, uma tragédia que tornou-se a base para a sua própria mensagem. Em suma, Oséias era um profeta que sentia por sua esposa infiel o que Deus sentia por Israel, embora Israel fosse infiel. Esse capítulo 1 diz que, em um certo dia, Deus chamou o profeta Oséias e disse: vai e toma uma mulher de prostituição e terás filhos de prostituição. E muitos ficam imaginando que Oséias estava no seu quarto quando recebeu esta profecia. Então ele saiu, foi para um lugar de prostituição da cidade à procura de uma mulher para casar-se com ela. Acontece que esta é uma forma inadequada de interpretar esse texto. Deus não daria uma ordem desse tipo, porque Deus não consente com a prostituição, e a Bíblia ensina que Deus não muda, Deus é sempre o mesmo. Tiago chega a dizer que nele não há mudanças, nem sombra de variação. Ele é aquilo que é sempre. Por isso é mais lógico entender essa passagem com uma visão retrospectiva. O que de fato Oséias está dizendo é que ele não podia imaginar que aquela mulher com a qual ele se casara era uma mulher que se daria à prostituição. Isso ficou claro para ele só depois. No entanto, ele conseguiu perceber a mão de Deus na sua própria tragédia. Quando ele se apaixonou por Gomer, ele não podia imaginar no que ia dar isso, no que ia acontecer. Mas agora, olhando para trás e vendo toda a sucessão de erros e pecados, infidelidade e adultério dela,
ele conseguiu tirar lições úteis para a sua vida como homem de Deus em relação à pregação que ele tinha que desenvolver perante a nação de Israel. Isso porque, à medida que a sua mulher o traía, ele compreendia que havia uma analogia entre o seu quadro familiar e o quadro social e religioso da nação. Assim como ele amara uma mulher e se dera a ela, e ela o enganara e o deixara, e se prostituíra seguindo outros homens, assim também Israel, o povo de Deus, ao qual Deus amara, agora se tornara infiel ao seu Deus, seguindo outros deuses, prostituindo-se com os ídolos mudos, deixando a sua vida de comunhão com Deus. À medida que Osés vai compreendendo esse paralelismo entre a sua tragédia pessoal e a tragédia do povo, entre o adultério de sua mulher e o adultério espiritual do povo de Israel, entre a dor do seu coração e a dor do coração de Deus, então ele faz da sua tragédia a sua mensagem. E ele se sente profundamente magoado e transpõe o nível de sua dor para o nível da dor do coração de Deus por causa da infidelidade do povo. Imagine como Deus se sentia ao ver o seu povo frio, indiferente, alienado, esquecido, adorando a outros deuses, servindo a ídolos mudos. Um povo que agradecia a chegada do inverno, a chegada do verão, a chegada da chuva, da prosperidade. O povo agradecia aos ídolos, que nada veem, que nada podem fazer, em vez de agradecer a Deus. O povo agradecia às imagens de escultura, ao invés de agradecer ao Deus soberano, Senhor de todas as coisas. Ele conseguia entender o que Deus realmente sentia, porque nessa mesma ocasião, a sua esposa estava se prostituindo, aceitando dinheiro de outros homens, e com eles se prostituía. A calamidade vai entrando na família de Oséias de tal forma, tão terrível, tão grande, que começa a dar nome aos seus próprios filhos. Versículo 4 do capítulo 1 diz que ele tem um filho, e Deus manda ele pôr o nome desse filho de Jezreel. Por quê? Porque há algum tempo, algumas atrocidades tinham sido cometidas em Jezreel, e Jezreel ficou conhecida pela fama de ser a cidade das calamidades, porque Jezreel fora acometida por calamidades. Era mais ou menos como ter um filho e dar o nome desse filho de Hiroshima, ou Nagasaki. Então, a miséria de fora começara a afetar a vida familiar do profeta Oséias de forma profunda. E ele tem uma filha, e recebeu a ordem para colocar o seu nome de desfavorecida, literalmente desgraça, alguém que não tem graça. Até que um dia, Gomer, sua mulher, ficou grávida outra vez, e desta vez ele sabe que o filho não é dele. Ele tem certeza absoluta que o filho não é dele. Veja só o que diz o versículo 9. Deus manda que ele ponha o nome da criança de não meu povo. Não me pertence. Não é meu. Porque vós não sois meu povo, disse Deus, e eu não serei o vosso Deus. Assim como aquele menino não era seu filho, e ele não seria também o seu pai. Será que nós podemos nos colocar na pele desse homem, meus amados irmãos? Ele é um profeta de Deus.
Ele é alguém que tem reputação na sua cidade, mas a sua mulher começa a traí-lo. Descaradamente ela o trai, a ponto de, no capítulo 2, versículo 3, dizer que ela adulterava com todos, ela se degrada, se corrompe, se entrega, se vende. Sua situação de degradação é tão grande que no capítulo 3 nos diz que Deus disse para Oséias: vai outra vez e ama uma mulher amada do seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de passas. E aqui alguns pensam que Osés foi mandado por Deus a procurar a mulher do seu próximo. Mas isso não faz um menor sentido, porque Deus não se contradiz, e ele sempre condenou isso. O que, na verdade, aconteceu é que, a esta altura, Gomer já tinha saído de casa e fora viver da prostituição, e o profeta Oséias ficou em casa cuidando de seus filhos. Ela se entrega à vida de prostituição. E, naquele tempo, uma prostituta corria o risco de se tornar escrava, e o que foi que realmente aconteceu com ela? Ela ficou numa situação tão degradante, ela foi vendida numa praça pública, no mercado de escravos. Alguém se tornou seu dono, seu possuidor. Osés ficou sabendo disso, e ele então foi à procura de sua mulher. E ele então a encontrou e comprou a sua própria esposa para ele novamente. É isso que diz o capítulo 3, versículo 2. Irmãos, essa é uma história de amor que tem muito a nos dizer, tem muito a nos ensinar. Mas eu gostaria de destacar aqui algumas lições que nós podemos aprender com esse homem. Quantas pessoas amarguradas hoje no mundo por causa da infidelidade dos seus cônjuges? Quantas pessoas sofrem porque sabem que suas esposas não são infiéis do ponto de vista físico, mas não podem dizer o mesmo quanto ao ponto de vista emocional? Quantas mulheres sofrendo porque sabem que seus maridos não são infiéis do ponto de vista físico, mas não podem dizer o mesmo deles do ponto de vista emocional? Enfim, a vida machuca o coração da gente muitas e muitas vezes. Sofrimento não é só para aqueles que não conhecem o Senhor. Ele bate à porta da casa de qualquer um de nós tantas vezes. Oséias é uma demonstração disso. Há pessoas que amam, que se entregam, querendo ser alguém que existe para contribuir para a felicidade de outros, mas recebem em troca a desonra, recebem em troca a infidelidade, a traição, o desrespeito, a indiferença. Ele fala em nome, Oséias fala em nome de Deus, mas a sua casa está marcada pela tragédia. Sua casa está marcada pela dor, pelo sofrimento. Na sua situação concreta, Oséias, se nós estivéssemos na pele de Oséias, na situação do profeta Oséias, provavelmente muitos de nós desistíssemos de Deus. Que relevância tem a fé cristã em um momento como este? Que fé é essa que não muda a nossa situação? Que fé é essa que não nos poupa da tragédia tantas e tantas vezes? Alguns querem ver a sua relação com Deus como sendo uma coisa que os poupe definitivamente de todo e qualquer tipo de infelicidade. Mas a vida de Oséias é um testemunho contra esse tipo de pregação.
Em Cristo, é verdade que todos nós temos um grande recurso de vivermos aquilo que se possa chamar de uma vida feliz. No entanto, devemos também saber que em Cristo podemos viver a realidade de que, apesar do nosso relacionamento com Ele, algum tipo de dificuldade nos acometa. E eu quero dizer que é preciso enfrentar as tragédias, mas sem perder a doçura. Como é comum ficarmos amargos. Alguns ficam azedos, outros vão ficando insuportáveis, e outros vão se transformando em pessoas indesejáveis. Quantos se tornam incapazes de perdoar, incapazes, e deixam as emoções tomar conta da situação. Quantos, por causa do sofrimento, baixam o nível de suas próprias vidas e tornam-se pessoas duras, cheias de justiça própria. O que me impressiona em Oséias é que, apesar de toda essa tragédia na sua própria vida e na sua família, ele não perde a dignidade, ele não perde a doçura. Por que não? Agora vamos aos nossos princípios práticos. Por que não? Primeiro, guarda isso, porque ele não perde a capacidade de perdoar. Por que Oséias não perde a doçura? Porque ele não perde a capacidade de perdoar. No capítulo 3, versículo 2, quando ele vai à praça pública comprar a sua esposa, ele está nos dando uma lição sublime do que significa um gesto nobre de perdão. Ele oferece a ela um perdão sério, porque no capítulo 3, versículo 3, nos diz que ele a leva para casa e diz-lhe o seguinte: tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem irás atrás de outros homens, assim também eu esperarei por ti. Ele dá uma nova chance, ele a compra na praça pública, no mercado de escravos, mas lhe dá uma chance séria de se tornar uma mulher digna. Ele abre a porta da sua casa para essa mulher que se prostituíra e diz: eu vou investir em você de novo. Nós vamos ficar morando debaixo do mesmo teto, sem relação alguma. Tu não vais ser de nenhum outro homem, tu não vais se dar a nenhum outro homem, e eu vou esperar por ti para ver se realmente tu estás curada. Irmãos, eu confesso que isso está além daquilo que eu, como ser humano, teria condição de fazer se estivesse no lugar do profeta Oséias. Eu teria de ser dramaticamente tocado pela graça de Deus para que pudesse ter essa grandeza. Mas Oséias é possuído por essa grandeza e investe na sua esposa, abrindo-lhe as portas do futuro e dando-lhe uma nova chance. Tu não vais ser de ninguém, e eu também não vou ser de nenhuma outra pessoa, eu vou esperar por ti aqui dentro de casa, e eu quero ver os sinais da tua cura. Esse é um perdão genuíno, irmãos. É aceitação hoje, tendo visão do futuro. Um perdão que só tem visão do passado não é perdão, é amargura. O genuíno perdão aceita o presente, olha para o futuro com esperança renovada. Quem diz que perdoa, mas continua amargurado, não perdoou. Quem diz que perdoa, mas continua indiferente, não perdoou. No presente, ele a compra, ele a resgata. No futuro, ele lhe oferece a chance de restaurarem
a relação deles de uma forma total, plena, absoluta. Esse homem enfrenta a tragédia, mas ele não perde a doçura, porque não perde a capacidade de perdoar. Essa é a primeira lição que a gente aprende com ele. Uma segunda lição. Ele enfrenta a tragédia sem perder a doçura, porque não perde a dignidade. Ele não perde a dignidade. Sua dignidade é maior do que a sua própria reputação. Sua dignidade é maior do que o seu machismo. Dá para imaginar o que Osés está colocando em jogo quando ele aceita esta mulher de volta para a sua vida, para a sua casa? Como nós, irmãos, como nós encararíamos alguém que a gente conhece fazendo isso? Como você me encararia, principalmente aqueles que estão aqui me conhecem? Como você me encararia se eu fosse o personagem desta história? Pense na mulher que prostituiu, os filhos que têm nome de tragédia, a esposa que acaba de ser vendida. Será, se eu tivesse no lugar de Oséias, será que alguém ouviria minha mensagem? Será que eu seria pastor? E pior ainda, se depois de tudo isso, eu fosse atrás dela e a levasse para minha casa e propusesse para ela o que Oséias propôs. Ah, meus irmãos, para a grande maioria eu teria assinado um atestado de frouxidão, eu teria assinado um atestado de fracasso, um atestado de falência ministerial. Irmãos, não foi menos do que isso para Oséias. Ele teve que enfrentar uma situação ainda muito pior, porque no seu tempo as mulheres eram muito menos valorizadas. Mas esse homem põe a sua reputação em jogo para não perder a sua dignidade. Reputação é o que os outros dizem sobre nós, lembra? Dignidade é o que nós sabemos sobre nós mesmos. Reputação é a opinião pública a nosso respeito. Dignidade é a opinião da nossa consciência sobre nós. Reputação é a opinião dos outros sobre a nossa moralidade. Dignidade é a voz da nossa consciência dizendo que fizemos a coisa certa, acertamos. O que é mais importante para nós? Reputação ou dignidade? Osés joga toda a sua vida, toda a sua profecia, todo o seu ministério, seu nome, contra a sua dignidade. Ele queria ser gente até as últimas consequências. Ele queria ser humano diante de Deus até as últimas implicações. Porque ele a recebe de volta e, mais do que isso, ele a compra, ele paga o preço. Há um quadro no capítulo 2, versículo 8, que é digno de ser considerado. Quando a sua mulher estiver fora na prostituição, quando o corpo dela foi se afinando e a sua beleza foi desaparecendo, a sua sedução foi dando lugar ao fracasso, ela já não era mais tão atrativa, o dinheiro já não aparecia mais com tanta facilidade, e ele ficou sabendo que ela estava na penúria. Então ele faz uma coisa com sua esposa semelhante ao que Deus fizera com Israel. Ele faz uma coisa com sua mulher semelhante ao que Deus fez com você e comigo. Ele leva comida e bebida para sua mulher. E ele fazia tudo isso chegar nas mãos dela sem que ela soubesse que vinha das suas mãos. E ela comia, e ela pensava que tinha sido os seus amantes que haviam mandado. E ele então diz assim: assim também Deus faz com Israel, porque é Deus quem dá grão
quem dá a chuva e o sol e dá tudo. Mas Israel pensa que foi Baal, o ídolo. Israel pensa que foi Baal, mas foi Deus. Ele sente por sua esposa, sua ingratidão, o que Deus sentia por causa da idolatria de Israel e da nossa. Não só a dor que Deus sentia, mas também o poder perdoador que Deus também oferecia. Esse homem enfrenta a tragédia sem perder a doçura, porque não perde a sua dignidade. Esta é a segunda lição que aprendemos com Oséias. Terceira lição que nós aprendemos com ele: por que ele não perde a sua doçura diante da tragédia? Porque ele não perde o sentimento de graça. Ele não perde o sentimento de graça. Ele continua a crer que, apesar dela não merecer, mas Deus ainda haveria de fazer um investimento de graça na relação deles, e tudo seria reparado. Veja capítulo 2, versículo 1, ele diz: chamei a vosso irmão meu povo, e a vossa irmã favor. Ou seja, o terrível quadro da vida deles ainda seria marcado pela graça de Deus. Que esperança tem esse homem, irmãos? Que esperança! Ele, pela fé, acredita na reversão da tragédia. Ele cria que um dia ele poderia dizer para o garoto, que era chamado de não meu povo, ele ia dizer: você é meu povo. Ele cria que um dia sua filha, que era chamada de desfavorecida, seria chamada de graça, de favor, porque ele não perde a esperança de que a graça de Deus vai operar na sua vida. Meus irmãos, será que, de alguma forma, alguns de nós não estão tocados pela infidelidade, pela dor, pelo abandono, pela indiferença, pela humilhação? Tudo isso pode se acumular em nosso coração e levar-nos a ser um vulcão de amargura. A exortação de Oséias é no sentido de que enfrentemos a tragédia sem perder a doçura. A tragédia só nos vence quando nos toca e nos faz ficar amargos. A tragédia é vencida não quando ela termina, não quando ela cessa, mas quando nos tocando, não nos faz perder a doçura. Alguns conseguiram até cessar o fluxo da tragédia, mas mantiveram seus corações sob um derramar contínuo de amargura, de fel, ficaram doentes e nem sabem disso. Esses que assim são, foram, na verdade, vencidos pela tragédia. A gente só vence a desgraça quando a enfrenta com o coração capaz de perdoar, com o coração capaz de optar pela dignidade e não pela reputação, com o coração capaz de ter visão, esperança de que a graça de Deus pode fazer maravilha da nossa própria desgraça. Quando se pode olhar para a frente, dizendo: o que hoje não é meu, pode vir a ser meu. O que hoje é meu desfavor, pode vir a ser grande favor de Deus para a minha vida. Eu quero desafiar os irmãos a termos esta visão, corajosa visão, esta esperança do profeta Oséias, esta visão que só é dada a nós quando conseguimos ver a vida com os olhos de Deus, quando conseguimos olhar para a vida com os olhos de Deus, quando enxergamos a nossa impossibilidade do ponto de vista de Deus, quando estamos tocados pelo Espírito Santo, quando estamos cheios do Espírito Santo,
quando a gente não se põe na perspectiva do olhar divino para com a vida, toda traição é respondida com outra traição. Toda indiferença é respondida com outra indiferença. Toda amargura é respondida com outra amargura. Toda agressão é respondida por nós com outra agressão. Só que isso só revela o quanto nós somos pequenos, o quanto nós somos baixos, o quanto nós precisamos do Espírito de Deus na nossa vida. Um espírito de amor, um espírito perdoador, um espírito que nos abraça apesar de nós. Só quando olhamos a vida com os olhos de Deus, quando sentimos a dor que os outros nos fazem, comparada com a dor que Deus sente quando trocado pela infidelidade para com Ele. Só quando desenvolvemos este sentimento da própria divindade em relação ao próximo, é que somos capazes de enfrentar a tragédia sem perder a doçura. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Se tua mulher estiver indiferente, trate-a com carinho. Se o teu marido estiver frio, aproxime-se mais dele, trate-o com calor. Se o teu filho te é avesso, trate-o com a tua melhor presença. Se o teu coração estiver seduzido pelo poder da amargura, e você se acha no direito de se tornar um poço de azedume, vença isso, não deixando brotar de ti o que é amargo. Ordena, portanto, ao teu coração, em nome de Jesus, o nosso Senhor que morreu na cruz por nós. Ordena ao teu coração, em nome de Jesus, que proceda de ti o que é doce e não o que é amargo. Ordena ao teu coração, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que ele não opte pela amargura, mas pelo amor. Pois o amor tudo vence, porque Deus é amor. Que Deus nos ajude, que nós possamos seguir o exemplo do profeta Oséias, e cheios da presença de Deus, possamos praticar aquilo que ele nos ensina, em nome de Jesus. Amém.